Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu queria mostrar algumas soluções que eu encontrei para o curso de JavaScript que eu estou fazendo no site da Rocket City. Eles oferecem lá de graça para quem quiser fazer. E eu consegui terminar a introdução toda. E eu queria mostrar para vocês a maneira que eu consegui chegar até a resposta com que eles passam lá. Bom, a primeira atividade eles te dão uma variável em objeto com alguns atributos a ela. E eles pedem para te criar a função e retornar uma frase. Então eu criei aqui uma variável. A variável é composta por strings e eu estou usando a forma de concatenação aqui. Então ele acessa dentro do objeto o endereço, ele vai buscar o atributo cidade, propriedade. E passando isso para a função, executando ela, a gente consegue chegar no resultado. Aqui então a gente vai tendo as strings, por exemplo, se eu tiro um espaço das strings, você pode ver que fica toda atrapalhada, toda junta em São Paulo, aqui bairro Centro. Então é muito importante quando você for usar a forma de concatenação, você observe onde precisa de espaço, onde não precisa, para que não ocorra esse erro. E também eu encontrei outra forma, isso procurando avulso por fora. Eu encontrei uma forma de template string, que ela funciona basicamente assim, usando crase. Então, com a crase eu consigo atribuir a ela o template string, que seria esse sistema aqui, ó, com cifrão, abrindo chaves, e você consegue acessar da mesma maneira que você estava acessando, só que sem precisar concatenar, que é utilizando o símbolozinho do mais para juntar. Você dá um run aqui, funciona mais ou menos da mesma forma, funciona basicamente da mesma forma, só que de uma maneira bem mais fácil. Bom, para a segunda parte, eles pedem para você criar uma função que determina os números pares entre determinados valores. E de começo eu tava com bastante dificuldade, que eu tava escrevendo o que eu devia fazer, que você verifica se o número é divisível por 2, se sim, ele vai seguir uma linha, se não, ele vai seguir outra. Só que eu não tava conseguindo fazer ele seguir a linha de maneira correta, porque o que eu fazia? Eu verificava se ele era divisível por 2. Se ele for divisível por 2, ele vai dar resto zero, então ele é par. Sendo ele par, ele entrava num if, que entrava num looping. Nesse looping, ele tava aqui sempre pares y. Não, não é esse. Na verdade, eu tava dando um y menos 2. E tava dando um looping. Depois eu fui ver qual era o meu erro. E tentei fazer count menos 2. Count menos menos. Tentando fazer com que y fosse menos 2. E aqui que tava o meu erro. Ele... Count is not defined. É count aqui. Ele continuava dando looping e o meu erro era nesse detalhezinho aqui, ó. Isso daqui não existe na programação. Foi aí que eu percebi que eu devia fazer ela dessa maneira aqui. Aqui estava o meu erro. Aqui eu inverti a função, lá eu estava diminuindo, aqui eu só estou somando, mas o resultado vai dar o mesmo, os números pares, entre 1 e 10. Se eu rodar aqui agora, 2, 4, 6, 8 e 10. Se eu rodar entre o 0 e o 35, que é um número ímpar. Opa, isso. Ele para no 34, que é par, você pode ver que ele só vai 0, 2, 4 e só vai passando pelos números pares. Se eu começar pelo número ímpar, 3, parando no outro ímpar, 37, ele só vai passar os números pares.
Bom, na terceira atividade, ele te dá um vetor com três strings e ele pede para você olhar se dentro desse vetor tem alguma string específica. Nesse caso, ele pede para olhar se tem JavaScript, que é o que a gente pede para olhar aqui dentro. E rodando, você vê que tem true. Se eu tiro o JavaScript daqui, você vê que ele retorna false. Mas eu encontrei uma outra maneira, da mesma maneira, só que buscando dentro disso uma chave específica. Por exemplo, eu escrevo JavaScript aqui. Eu passo uma variável aqui, string, escrito JavaScript. Eu passo aqui string, e aqui ele recebe string também. Opa, skills, string, isso. E ao invés dele pesquisar se tem JavaScript dentro do vetor, ele vai olhar se tem a string. Tendo isso, ele retorna true. Se a gente trocar aqui para, por exemplo, React.js, ele vai retornar true da mesma maneira. Se a gente pesquisa aqui Vue, ele retorna false porque não tem dentro da skills. Bom, a quarta atividade, ele pede para olhar a quantidade de anos que a pessoa estudou, e dependendo dessa quantidade de anos, ele classifica a pessoa em alguma string. Nesse caso, se você estuda menos de um ano, você é iniciante; mais de um ano e menos de 3, você é um intermediário; mais de 3 anos e menos de 6, você é avançado; e qualquer outro valor acima de 6, você é um Jedi Master. Nesse caso, se a gente bota 7 anos de estudado, ele dá um Jedi Master. Se a gente bota um 6, ele dá um avançado. Qualquer outro número entre esse if else, ele retorna um avançado. Nesse caso, menor do que 3. Se for menor ou igual a 3, ele vai para intermediário, e menos do que menor ou igual a 1, você é um iniciante. E a última atividade, ele te dá dois vetores. Não, na verdade, um vetor com vários objetos dentro. Nesse caso, um objeto, dois objetos. Um objeto com nome e habilidades, e essas habilidades são um vetor. E ele pede para você escrever uma frase com essas características. Nesse caso, você usa a função eu usei for. Aqui eu botei o contador igual a 0, e enquanto o contador for menor do que o número de usuários, nesse caso usuários é 2, enquanto ele for menor do que 2, ele vai somar mais 1 no contador. Sendo assim, ele pega o nome, a variável nome é users, e dentro de usuários ele vai pegar o contador. Nesse caso, o contador sendo 0, ele vai pegar o primeiro e vai pegar o nome. Nesse caso eu botei em inglês para facilitar no template string. E skills, ele vai pegar as habilidades. Dessa maneira, ele vai conseguir fazer um console log com o nome, que é name, que ele pegou dentro do vetor, possui as habilidades, e nesse caso ele vai pegar as skills, e esse join é uma função que vai usar para separar as habilidades por vírgula. Nesse caso, se eu tirar aqui o espaço, você pode ver que ele fica totalmente junto às habilidades. Então, dando um espacinho aqui, a função join consegue separar eles. E essa é a função com for, e tem uma função com for off, que é muito mais fácil. Depois eu fui pesquisar, eles até indicam essa, mas eu quis fazer de uma maneira que eu tinha aprendido dentro das aulas. E buscando por for off, você encontra essa maneira para cada usuário dentro de usuários, ou seja, ele vai passar o parâmetro usuários para cá. Ele vai pegar esses usuários e vai ver quantos são. Nesse caso, para cada usuário dentro de usuários, ele vai fazer essa função. Vai mostrar esse console log, que é exatamente o que fazia na outra, só que muito mais curto. Você pode ver que aqui tem muito menos código. E nesse caso, se você dá um run, você pode ver que não muda, o resultado é muito mais rápido.
muito mais curto. E isso serve para qualquer quantidade de variáveis. Opa, perdão. Dentro dessa variável aqui você pode ver que tem alguns nomes a mais, como João e Guilherme. E se eu der um run, ele vai fazendo para todos que tiverem dentro desse vetor. Bom, foi isso que eu consegui fazer na introdução. Eu estou começando esse ano a estudar sobre programação. E à medida que eu for avançando, eu vou trazendo mais conteúdo. Valeu!